Bom dia! Sexta-feira! Thank God it's Friday! Bem, depois de um fim de semana... desculpem. Bom dia e obrigado por acompanharem a Cor do Dinheiro e já agora por apoiarem o canal. Bom, sobre isto, quero fazer aqui uma pequena introdução. É crescente o número de pessoas que me abordam na rua para falar sobre o canal A Cor do Dinheiro, para falar sobre este programa, sobre as entrevistas, sobre o Deals on Wheels, os automóveis, e também, cada vez mais, sobre o Think Tank com o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar. A propósito, recomendo novamente que vejam o programa, desta vez aquele que fizemos ontem, eu, o Jorge Marrão e o Joaquim, porque tem ali uma análise muito interessante sobre o setor da saúde, mas não só. Bom, mas estava eu a dizer que é crescente o número de pessoas que me abordam na rua para falar disto. É bom sinal, mas ao mesmo tempo quero dizer aquilo que digo às pessoas que falam comigo e que dão os parabéns por fazermos isto. Pela regularidade, pela coragem, pela insistência, isso tudo. Só posso dizer que isto só funciona, só tem sucesso, só tem utilidade, porque nós temos desse lado muitas pessoas que nos vão vendo e que nos apoiam. Aproveito para dizer que a página pessoal tem 108 mil seguidores praticamente, a página profissional já vai nos 93 mil e a presença no YouTube também é crescente, porque o YouTube é diferido, normalmente o vídeo é colocado só ao final da manhã, mas há muita gente que não tem Facebook, não vai ao Facebook e prefere ir ao YouTube, portanto também aí já são quase 7 mil os assinantes. Portanto, muito obrigado pelo apoio que você nos dá. Bem, a agenda de hoje era uma coisa horrível de tamanho, por causa de assuntos que já vinham de trás, mas alguns deles tinham quase uma semana, imagino só, mas porque temos muita matéria, mesmo de atualidade. Bom, não é hoje ainda que vou falar da entrevista de Jorge Moreira da Silva, mas a RTP, de antes de ontem, eu já a vi, mas não temos tempo para tratar isso aqui, como não é uma coisa de urgência, é uma coisa de análise, vamos deixar para a próxima semana. Por onde é que eu ia começar? Pelo inevitável, mais um avanço, intervenção do Estado na economia. Desta vez, condicionou os acionistas do Ciresp a venderem a participação que tinham ao Estado. Valor, 7 milhões de euros. O Secretário de Estado do Tesouro explicou ontem que aquilo foi a avaliação feita com base na situação líquida da empresa, a que se foi buscar um desconto de 10%. Bom, eu quero deixar para trás todo aquele charivari, aquele estendal que o Primeiro-Ministro fez em relação a esta matéria, com ataques à Altice, que já conversei, já expliquei aqui várias vezes, aliás não foi só a Altice, uma série de empresas cotadas em Bolsa também, o que é uma coisa lamentável, mas o que é reter desta história? Repare, umas horas transformaram-se em 24 dias, quase, para resolver o assunto, mas entretanto já se tinha feito o anúncio antes das eleições europeias. Faites la liaison. Agora, já chegámos a acordo. O Estado vai pagar os tais 7 milhões no final do ano de 2019. Acha que é por acaso? Não é. O Estado está com os bolsos rotos, como se vê pela história, que foi mais uma história hoje sobre os hospitais privados estarem crivados de dívidas para com a SNS, para com o Estado, porque o Estado não paga, e estão-se a recusar inclusive a utilizar os cheques de cirurgia para fazer novas cirurgias. Mas havemos falar sobre isso na segunda-feira. Mas dizia eu, o Estado está sem dinheiro. E, portanto, pagar 7 milhões agora no final do ano faz diferença. Mas o que é mais interessante é que o Estado vai depois utilizar a participação para passar a mandar na empresa no final do ano. Mas, entretanto, anuncia-se isto agora. Faites la liaison pour la deuxième fois. Já percebeu, não percebeu? Bom, é impressionante a capacidade de jogar, de ginga-jogas, de tangas que esta malta nos prega. E ainda a gente cai nisto. Bom, e eu também devo dizer uma coisa. Acho que se estivesse no lugar do Alexandre Fonseca, o CEO da Altice, já me tinha farto desta história toda, por ter sempre o Estado ali à perna a chatear o juízo, ainda para mais com conversa idiota, dizer que vai nacionalizar o Ciresp porque a Altice e os outros acionistas disseram que o Estado devia 11 milhões de euros e deve 11 milhões de euros à empresa, prejudicou a tesouraria da empresa inclusive, é absolutamente inenarrável. Mas enfim, já estamos habituados, isto é um governo de bullying.
em certo sentido, como nós analisámos ontem no Think Tank, estamos numa espécie de regresso a um período de 11 de março. Também hei de explicar isto noutra ocasião, porque merece uma análise mais aprofundada. Bom, terceiro ponto, a moda das obrigações. Eu hoje vou ter que falar disto, porque é uma empresa de comunicação social que está a emitir obrigações, 30 milhões, taxa de 4,5%, que é a SIC. Não é a empresa, a mãe da SIC, é a SIC. Isso quer dizer alguma coisa. Bom, antes da SIC já foi o Benfica, a SAD do Benfica, depois da SAD do Benfica é a TAP, ainda está a decorrer o período de subscrição, e eu tenho tido mails e até mesmo conversas. Olha, lá está, algumas pessoas que param na rua perguntam assim: você não está a falar daquela história das obrigações porquê? Bom, eu já falei do Benfica, da TAP não falei, mas agora vou falar da empresa. Eu prefiro evitar isto, porque já trabalhei para a empresa, até tive não quero que fique qualquer ideia de que tenha alguma coisa contra a SIC ou a empresa. Não tenho nada. São águas passadas. Nós nunca guardamos rancor de situações menos agradáveis que nos ocorreram nas empresas. Eu não guardo, portanto não tem nada a ver com isto. Mas preferia não falar sobre isto, porque é do meu setor. Tenho interesse nisto. Eu não tenho interesse nenhum em que o jornalismo ou a comunicação social passe pelo que está a passar e que agrave isso. Bom, o que é que as pessoas me têm perguntado? Vale a pena subscrever obrigações? Bom, isto liga-se com o último ponto da conversa de hoje, que é assim: as taxas de juros continuam muito baixas. Os bancos subiram as taxas de juros dos depósitos, mas subiram em 0,1 pontos percentuais, quer dizer, um niquigésimo, desculpem a expressão, não vale nada, não serve para nada, praticamente para nada, e portanto as pessoas não têm rentabilidade numa série de aplicações tradicionais e olham cada vez mais para outras aplicações, neste caso para obrigações que as empresas vão lançando. Bom, porquê é que as empresas andam a entrar neste mercado? Por uma razão muito simples: os bancos estão a coartar a concessão de crédito às empresas e, portanto, elas, como têm dificuldade em ir financiar-se a taxas decentes aos bancos, vão diretamente ao mercado, junto das famílias. E a pergunta das pessoas é: vale a pena investir? Bom, eu vou-lhe dizer uma coisa: eu há empresas, em relação às quais não compro obrigações. Clubes de futebol, SADs de futebol, não compro. As outras têm risco, depende do risco. No caso da empresa tem risco? Tem. No caso da TAP tem risco? Tem. E já agora uma coisa, não sou eu que falo desses riscos apenas. Os prospectos que estas empresas são obrigadas a elaborar e a depositar na CMVM são muito claros. O problema é que muitas vezes as pessoas não consultam isto. Portanto, o que eu quero sugerir é: façam um favor, vão ao site cmvm.pt e vejam lá os riscos identificados pelas próprias empresas, pelos emitentes, em relação a estas. No caso da SIC, é óbvio que há riscos. E há riscos grandes, não é? Licença termina em 2020, olha, a concorrência digital, o problema das audiências, o problema das caras conhecidas, depois, olha, o exemplo da Cristina Ferreira, que foi para lá, puxou as audiências da SIC, mas imagina se a Cristina sai, foi o reverso daquilo que aconteceu na TVI. Portanto, há aqui uma série de riscos, e portanto, se as pessoas olhem para aquilo, vejam o que lá está escrito e decidam. Eu só quero lembrar uma coisa que me dizia ontem uma pessoa que encontrei na rua, que era assim: você não esqueça de lembrar às pessoas aquilo que aconteceu com aquelas empresas do Grupo Espírito Santo. É que houve pessoas que tinham rentabilidades de depósitos a prazo, mas depois olharam para a rentabilidade daquelas obrigações e foram a correr atrás delas. Bem, eu não estou a dizer isto com o intuito de não vão lá comprar, não é isso, mas olhem para os prospectos e decidam. Está lá tudo sobre os riscos. Portanto, é muito fácil fazer a análise. Bom, aliás, isto vale para a SIC, vale para a TAP, vale para a SAD do Benfica, vale para toda a malta que está a ir ao mercado neste momento. Tornou-se outra vez uma moda, como eu te expliquei há bocadinho, e já te expliquei as razões também. 1100 pessoas em direto, obrigado pelo seu apoio. Bom, ontem dei por mim a rir às gargalhadas no carro, porque estava a ouvir as notícias sobre o Eurogrupo. Houve uma reunião do Eurogrupo ontem, e Mário Centeno, Ministro das Finanças Português, Presidente do Eurogrupo, mandava umas boquinhas sobre finanças públicas de Itália. E tal, a questão do déficit, que a Itália, como sabe, porque tem lá uns partidos de alguma gente maluca, decidiu subir o déficit para 2,4%. Já tem uma dívida de 133% do PIB, sobem o déficit. Maravilha, pá. Porreiro, pá, como dizia o outro. E Centeno, naturalmente, como Presidente do Eurogrupo, fez os avisos. Bom, eu acho que é que um dia deste Centeno ainda houve uma piada. Olha, diz o Rotonu. Bem, não é a mesma coisa, porque nós temos 120% de dívida e eles 133%. Nós fizemos um programa de ajustamento muito duro, que Centeno em público que condena, mais António Costa e mais toda a gente, mas depois em privado elogiam. Nós fizemos um programa de ajustamento que corrigiu alguns problemas fundamentais das nossas finanças públicas. Já estamos a arranjá-los outra vez, e chamamos isso ao terceiro. Agora,
eu acho que era preciso um bocado de comedimento, acho que sim, deve dizer isto que é um presidente do Eurogrupo, mas deve ter algum comedimento e ter cuidado com isto. Porquê? Porque senão um dia deste houve mesmo alguém dizer, opa, olha, diz o Rotonu, que é, vocês não estão a fazer tudo aquilo que deviam fazer nas finanças públicas e estão a dar lições aos outros. Pronto. Último ponto deste período de ordem do dia. Parece que o nosso querido, fofinho, amado Mário Nogueira anunciou que vai sair daqui a uns meses, ou não sei das quantas, da presidência do sindicato, não concorre outra vez. Bom, sabe o que é que me cheira? Centeno, Nogueira, que tem um problema com Centeno e com uma série de gente, fez um push muito grande nos últimos anos com a questão dos professores e do tempo de serviço. Mário Centeno deu-lhe sopa. O governo deu sopa. Depois de ter prometido, ter dito um ni, deu-lhe sopa. Mas pronto. Qual é o problema de Mário Nogueira? É que há pouco tempo desafiou o PCP. O PCP não queria que Mário Nogueira tivesse feito este push recente em relação à questão da contagem de tempo de serviço. Não aceitar aquilo que tinha sido acordado no âmbito do governo. O que é que aconteceu? Mário Nogueira nadou por fora de pé. O PCP não perdoa, meu caro. E, portanto, esta história do Mário Nogueira dizer que não vai continuar não é o Mário Nogueira, é o PCP, por trás do Mário Nogueira, que decidiu dizer assim, se acabou, finito, o teu tempo, pisaste o risco, ou como diziam os outros, fizeste xixi fora do penico, perdoem-me a expressão, e agora tens aí a paga. Quem pisa o risco, o PCP, pagas. Mais tarde ou mais cedo. Eu acho que Mário Nogueira só descobriu isso agora. Aliás, o PCP e a Central CGTP têm uma tradição muito grande nessa matéria. É só ir ver os anteriores CGTPs, olha, Carvalho da Silva, por exemplo, que seguiu o mesmo caminho. Portou-se mal com o PCP, levou e foi corrido a CGTP. Aqui é a mesma história. Bom, e depois já com 12 minutos, vamos para a agenda muito grande hoje. Bem, eu vou-lhe dar uma notícia. Já ontem tinha anunciado isto no Think Tank. Isto está no artigo do Jornal de Negócios de hoje. Eu escrevi antes de ontem, era para ter saído ontem, mas ontem não houve jornal. Hoje está lá o artigo no Jornal de Negócios. Então é assim, está a ver a questão da saúde, das PPP. Nós temos uma PPP em Braga, que já decidiu que não vai continuar. Temos uma PPP em Vila Franca de Xira, ambas geridas pelo Grupo Melo. E temos uma PPP em Cascais, do Grupo ali do Lusíadas Saúde, e temos uma PPP em Loures, Beatriz Ângelo, gerida pela Luz Saúde. Então eu vou-lhe pegar em duas delas, que são de uma zona onde o PCP manda, Vila Franca de Xira e Loures. É assim, o Presidente da Câmara Municipal de Loures, Bernardino Soares, vou-lhe dizer eu aqui, com conhecimento de causa, está contra o fim desta PPP. Ele não diz isto em público. É chato. É PCP. Já viu o que era? Era um sarilho vir admitir isto publicamente. A Maria de Luz Rosinha, ali da Vila Franca de Xira, já disse publicamente que não quer o fim da PPP. Bom, eu ontem mandei uma mensagem a Ricardo Rio, não o conheço pessoalmente, que é Presidente da Câmara de Braga, e perguntei, você é a favor ou é contra? O Ricardo Rio explicou-me que é contra o fim da PPP. Bom, vamos lá pegar nestes três casos, 3 autarquias, uma PSD, 2 CDU, que estão contra o fim das PPP. Bom, Ricardo Rio não me surpreende, ele é do PSD. O PSD é um dos partidos que está contra isto. Mas repara uma coisa, Bernardino Soares e Maria de Luz Rosinha contrariam as decisões de lá de cima? Porquê é que isto será? Bom, eu sei que Bernardino é muito espertinho, não é? Não quer admitir isto publicamente, mas Bernardino já disse isto a membros do governo. Eu sei de fonte segura. Mas Bernardino já confidenciou isto a pessoas do próprio grupo que gera a PPP de Beatriz Ângelo. Porquê é que será isto? Acha que são estúpidos? Estas pessoas são estúpidas. Repara uma coisa, são pessoas que, as autarquias, os presidentes de autarquias, lidam diretamente com as populações. Está a ver? Se estas PPPs tivessem prestado um mau serviço, estas pessoas que lidam com as populações e querem ganhar eleições, continuar nas câmaras durante muitos anos e controlar as câmaras, seriam os primeiros a dizer, eu não quero uma PPP aqui. Ora, eles dizem exatamente o oposto. Porquê é que será? É que repara uma coisa, isto só quer dizer uma coisa, as autarquias, as PPP naquelas zonas estão a fazer um bom trabalho e nós não temos dúvidas quanto a isso. Quando olhamos para exames
estudos feitos por uma entidade independente como é a ERS, e que diz assim, estes são os melhores hospitais nestas especialidades, como disse recentemente, no final do ano passado, isto quer dizer que eles estão a fazer um bom trabalho. Portanto, porquê é que esta malta quer acabar com as PPP? É a pergunta que você tem que fazer. Bom, é muito simples. Primeiro, estas pessoas que estão aqui nas câmaras querem as PPP ali porque sabem que aquilo é bem gerido. E sabem que aqueles hospitais são mais bem geridos que outros hospitais exclusivamente geridos pelo setor público. Bom, então agora aqui, se chegamos a este ponto na análise, a pergunta é, então, porquê é que o Bloco de Esquerda e o PCP andam a destilar este ódio que é irracional, aquilo é de parafuso a menos, não é? Contra as PPP. Para uma coisa, esta malta, eu garanto-lhe uma coisa, numa autarquia controlada pelo Bloco de Esquerda, já falamos do PCP, se houvesse uma PPP, eu garanto-lhe que o presidente dessa autarquia ia estar a favor da PPP. Bom, porquê é que então o Bloco e o PCP são contra isto? Bom, há várias razões. As duas principais, na minha opinião, e por isso é que eu escrevi isto antes de ontem no Jornal de Negócios, o artigo está lá hoje disponível, é esta. Em primeiro lugar, por uma questão ideológica. Estes partidos movem-se, bebem, vivem do imediatismo, do populismo, e o populismo é dizer assim, estão a entregar isto ao grande capital. Ontem disseram-me que o Dr. António Costa, honra lhe seja feita, terá dito, mas espera aí, as PPPs representam 4% do orçamento da saúde. O Dr. Costa, quando quer, é esperto, é inteligente. E aliás, não é inteligente, ele é sempre inteligente. Ele é uma pessoa inteligente, eu conheço pessoalmente, só que aplica a inteligência quando lhe apetece. Bom, é óbvio. Portanto, qual é a razão? É muito simples. Ideologia. E outra coisa gravíssima, que é o PCP e o Bloco de Esquerda não querem concorrência, percebeu? Na saúde. Porquê? Porque eles sabem que estes hospitais são mais bem geridos. Ora bem, já viu o que é eles continuarem a ser humilhados publicamente de cada vez que alguma instituição independente ou regulador vier fazer um estudo a dizer assim, estes hospitais têm melhor tratamento, melhor qualidade de serviço, melhor prestação de cuidados de saúde nesta área do que outros hospitais públicos? Já imaginou o que é você olhar ali para o quadro de honra e ver hospitais PPP à frente de hospitais exclusivamente públicos? Isto é uma vergonha, é uma humilhação para o Bloco, é uma humilhação para o PCP. E depois há outra razão. Imagine que é o que aconteceu depois da divulgação daquele estudo da ERS sobre os hospitais de Braga, de Vila Franca e de Cascais, que os propôs no primeiro lugar. Imagine o que é depois as populações dizerem assim, mas espera aí, então se aqueles são bem geridos e aparecem nos primeiros lugares do quadro de honra, porque é que vocês, se os grandes malucos, não é, que é para não dizer pior, não querem que outros hospitais sejam geridos em PPP? Já imaginou o que era se a moda pegasse? Vou lá. Aí está a razão pela qual Bloco e PPP não querem isto. É o nivelamento por baixo. É o nivelamento pela mediocridade. Esta gente está-se a marimbar para o facto do Estado não ter dinheiro, e não ter dinheiro ao ponto de faltar urgência de ginecologia no hospital de Beja, percebeu? Voltou a faltar hoje, esta semana, e vai continuar a faltar, por haver tratamentos de doentes oncológicos que esperam meses, percebe? Porque há uma máquina de radioterapia no Hospital de São João está variada sistematicamente, ou então porque os hospitais privados não aceitam fazer cirurgias cheque, que são aquelas que se fazem nos hospitais privados, quando os públicos não conseguem dar conta do assunto, porque o Estado os deve dinheiro há 2 anos, percebe? Isto é o cenário. Esta gentinha do Bloco e do PCP está-se a marimbar para isto. Percebe? Não tem nada a ver com preocupação de qualidade da SNS, não é nada. E depois andam para aí a vomitar tretas como o António Arnoux, mais João Semedo e não sei das quantas. Isto é uma vergonha, isto é um nojo e tem de ser denunciado. Olha, o José Monteiro acaba de dizer que temos 1.800 pessoas em direto, muito obrigado pelo apoio. Isto é um nojo, é uma vergonha, tem de ser denunciado. A mim o que me chateia e o que me incomoda é que neste momento uma boa parte da comunicação social anda a dormir sobre este assunto, em vez de escalpelizar isto. Isto é gravíssimo. O que o Governo está a fazer, puxado pelo Bloco de Esquerda, e é nesta matéria, felizmente, o PS ainda conseguiu resistir até onde pôde, é regressar ao 11 de março. Nós estamos a fazer uma regressão neste momento em relação a uma série de aspectos de abertura da economia que nós tão pomposamente e tão cuidadosamente e tão dificilmente fizemos nos últimos anos. Inclusive, é pensar neste pormenor, como o Joaquim Aguiar lembrou ontem. A pessoa que promulgou a lei que permite fazer PPPs chama-se Mário
Alberto Soares, ok? Foi um dos pais da democracia portuguesa e foi uma das pessoas que foi sempre mais crítica em relação ao setor privado em Portugal. E foi ele que promulgou. Veja lá onde é que chega a demagogia. Bom, sigamos por mim que já vamos com... Pois, caramba. Pois já vamos com 20 minutos. Isto é uma chatice. Bem, eu ontem deixei... eu deixei isto por analisar ontem, que foi... Portugal emitiu dívida a 1%, já esta semana. Sabe quanto é que seria a nossa taxa de juro se não houvesse ajuda do BCE? 2,4%. Ouviu bem? Não seria 1%, seria 2,4%. Imagina o que seria de impacto nas contas públicas se isto fosse 2,4%. Agora imagine você, se há um sarilho qualquer em nossa taxa de facto, ou o BCE deixa de ajudar, como está a ajudar, e isto passa a 2,4%. Já imaginou o que é que acontece à sustentabilidade das finanças públicas portuguesas? Já? A propósito, ontem um estudo do mecanismo europeu, o Fundo de Socorro do Euro, como eu costumo dizer, diz que Portugal poupou 8,4 mil milhões de euros desde 2011. Só com estas ajudas e com o facto de estar a pagar taxas mais baixas. Também aos empréstimos concedidos pelo ME. Está a perceber? 8,4 milhões de euros. Ao PCP e Bloco, insultem lá então a União Europeia, está bem? Insultem lá os mecanismos criados para gerir o euro. Agora venham cá dizer que não faz sentido estar no euro. Bom, eu já estourei completamente o tempo hoje. Vou deixar o ponto 4, quarto, quinto e sexto. Sexta não é preciso, tem a ver com aquela questão da emissão de obrigações por parte das empresas e a taxa dos depósitos dos bancos é muito baixa. Vou deixar o ponto 4, tem a ver com a importação de mão de obra, e o ponto 5 que isto vai piorar para analisar na segunda-feira. Bom, eu já não vou chatear mais hoje. Hoje à tarde vou publicar uma entrevista que fiz ao responsável mundial do grupo Renault para as questões da mobilidade elétrica, com uma experiência piloto a nível mundial que eles estão a fazer em Porto Santo. Vou publicar hoje à tarde. Também quero lembrar que está disponível o Think Tank para vocês verem. No fim de semana hei de voltar com Deals on Wheels e com este programa na segunda-feira às 8 da manhã. E já agora, para o final, enquanto estão 1200 pessoas em direto, que eu quero agradecer, quero também pedir aquilo que peço sempre, colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e tenham um grande fim de semana.